Oh, wow. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, faz um tempinho que eu não gravo vídeo pra vocês, mas hoje eu resolvi gravar um vídeo pra contar pra vocês uma história inusitada que aconteceu comigo na época que eu trabalhava limpando casas. Então, como vocês já viram aí no título do vídeo, é a história do juiz que não queria me pagar, que enrolava pra pagar. Esse cara é super conhecido no Brasil, já foi cotado para ser ministro da Suprema Corte. Então, assim, é uma pessoa de muito dinheiro. E como que eu comecei a trabalhar para esse juiz? Quando eu trabalhava de babysitter, um dos meus patrões, para os quais eu prestava serviço de babá, me pediu para limpar a casa dele, para também limpar a casa dele. Eu falei, posso sim, uma vez por semana, combinamos tudo. E era num bairro muito chique, de casas muito caras, de classe alta, né? E aí eu comecei a ir limpar a casa dele, todo dia não, uma vez por semana, sozinha. E todos os dias que eu ia limpar a casa dele, eu ia falando com a minha mãe no telefone, como sempre, eu ia pro trabalho, né, falando com a minha família. E aí, num belo dia, eu tava lá tirando os materiais do carro. Quem é helper sabe, quem trabalha com limpeza sabe, o nosso carro vive cheio de coisa de limpeza no bagageiro. E aí, eu falando com a minha mãe, essa pessoa passou, que era a esposa desse juiz brasileiro. Ela passou e viu eu conversando em português e pediu, né, falou bom dia e tudo, né? Começou a conversar comigo ali e perguntar se eu poderia passar na casa dela depois que eu limpasse ali aquela casa para poder fazer um orçamento. Falei, claro, passo sim, qual que é o seu endereço, né? Agora, meu amor. E aí era no final da rua, na mesma rua ali. Falei, gente, maravilhoso, né? Porque aquela casa daquele senhor, ele era divorciado, ele morava sozinho, os filhos só iam pra lá aos finais de semana. Então, a casa dele durante a semana estava muito limpa, mas ele mesmo assim queria alguém que limpasse, que lavasse os lençóis e tal. Era uma casa gigante, mas eu conseguia fazer a casa sozinha em 2 horas e meia, porque o cara nunca cozinhou, ele só fazia café. A geladeira dele era vazia e a casa era gigante. Tem umas coisas assim na América que você não consegue separar para analisar, você não entende. A casa com 7 quartos e o cara dormia sozinho, o único quarto usado era o dele. Enfim, dinheiro fácil, a gente chama aqui easy money, né? E aí nesse dia ela me falou isso, falei, tá, passo lá daqui umas 2 horas e meia mais ou menos, antes do almoço eu passo lá. E fui, fiz o orçamento para eles. A época era pandemia, era 2020, maio. Então, assim, tava bem difícil. Eu tinha trabalhado como pintora, aí tinha pausado, e naquela semana ali, naquele meio tempo ali de maio, eu tinha voltado pro hotel, mas eu podia limpar a casa à tarde. Então eu fiquei maravilhoso, né? Eu falei, no hotel eu fazia 80 por dia. Na casa desse senhor, que era uma vez por semana, eu fazia 140, 120. Ele me pagava 120, e aí eu pensei, eu vou pegar mais uma casa, em 2 horas e meia eu faço mais 120, né? Vai estar ótimo. Eu sei que é um preço muito baixo, nossa, era baixíssimo, mas para quem tá em condições que precisa muito, quem já trabalhou com esse tipo de serviço aqui na América, especialmente, vai poder falar melhor, vai poder concordar comigo, que você tem medo de perder aquela oportunidade, você fica com medo de perder aquele cliente porque você precisa, né? Você precisa trabalhar, você precisa pagar as contas, então você não quer deixar que aquele cliente feche com você, principalmente porque era na mesma rua onde eu já limpava uma casa. Então ele conversou comigo, a casa era enorme, mas era só o casal com um filho pequeno. Então, o que você me faz e tal, enfim, fiz pelos mesmos 120, que era muito pouco. E a casa deles aí, no caso, teria que levar uma helper pra me ajudar. E aí eu pagaria $40 pra helper. Então ia diminuir aí, né, menos 40, ia ficar $80, mas mesmo assim, em 2 horas já era muito mais do que eu fazia na pintura, né, que era $10 a hora. Então eu fiquei feliz, comecei a limpar a casa deles, limpava uma vez por semana. Era corrido, mas eu gostava. Ele sempre foi uma pessoa arrogante. A mulher dele era muito querida, muito educada, muito atenciosa, muito querida, uma pessoa, não tenho o que falar dela. Mas todas as vezes que eu chegava para trabalhar, o dinheiro nunca estava ali. O dinheiro ou o cheque, quem trabalha com limpeza sabe
que aqui quando você chega na casa da pessoa para limpar ou até mesmo para fazer o babysitter quando era esporádico, né, não eram pessoas que eu ia todos os dias e aí recebia semanalmente, o dinheiro tá ali. O cheque tá ali na mesa, entendeu? Debaixo de algum móvel. Eles nem conversam com você. Ele acertou o preço, quanto que é dia tal, toda terça-feira você vai vir. Terça-feira você vai abrir a porta, vai estar lá um envelope escrito seu nome com o valor ou com o cheque no valor no seu nome. E toda vez que eu chegava nessa casa, eu acho que a primeira vez que eu fui, ele me pagou no dia. Eu ainda não tô certa disso, mas pode ser que na primeira vez que eu fui, eles pagaram no dia. A partir da segunda semana, ai, o fulano não tá aqui, mas onde você mora, ele te paga Não tem problema, tudo bem, tranquilo, né? Pode me fazer uma transferência, porque aqui a gente tem a mesma coisa que no Pix, no Brasil é Pix, aqui se chama Zelle, que é como se fosse o mesmo sistema do Pix, para vocês entenderem. Então eu falava, pode fazer um Zelle para mim, pode transferir na minha conta, ou, né? Ele falou, não, eu vou te levar na sua casa. Eu achava tão esquisito isso, eu falei, mas, gente, ele vai sair daquele lugar para vir aqui onde eu moro, pelo menos uns 30 minutos de viagem, para poder trazer o meu dinheiro, né? Porque é tão mais fácil de fazer uma transferência para mim. E então deixar o dinheiro lá no dia, né? Sabe que eu vou, sabe que tá confirmado. Comecei toda semana a confirmar na segunda. Olha, amanhã eu vou estar indo, tá bom? Confirmado? Confirmado, pode vir, tudo certo. E aí chegava lá, o dinheiro não tá, na hora de ir embora, cadê o fulano? O fulano não tá aqui, mas depois ele acerta com você. Muitas das semanas que eu trabalhei lá, eu fui receber o dinheiro, eu trabalhava na terça, eu ia receber o dinheiro no sábado ou no domingo, porque ele ia lá me levar o dinheiro na casa onde eu morava. Eu achava isso muito esquisito, mas eu falei, eu vou perder o cliente, né? Ele paga certinho, ele era um tipo de pessoa muito inteligente, arrogante, aquela pessoa que sabe, assim, família 400 anos, que a gente falava lá em São Paulo, sabe? Que sabe que é inteligente, que sabe que é de alta sociedade e que gosta ele gosta que você reconheça ele gostava, ele falava, ele mostrava no Google as entrevistas, os negócios que ele fez, tudo. E eu me diverti, que pra mim eu nunca tive problema em escutar esse tipo de cliente. Eu lidei muito com esse tipo de cliente que tem muito dinheiro e que às vezes tem esse tipo de atitude. Então nunca levei pro lado pessoal, nunca nada. Me divertia, inclusive, com a personalidade, né, dessas pessoas. Então não era o problema. O problema meu era ele me pagar no dia certo, porque eu levava uma helper, eu tinha que pagar a helper no dia, né? Eu não vou falar pra ela, espera aí, quando ele me pagar eu te pago. Não existe isso não existe, gente. Eu aceitava isso porque a mulher dele era muito legal, eu sabia que ele ia pagar, e eu não tava desesperada também, eu poderia esperar, entendeu? Uma semana até, não gostava, mas ok, fui levando. Limpei a casa dessas pessoas por pelo menos uns 5 meses, até que eles disseram, ela tava lá, eles estavam tendo problemas, e ela falou, tô indo embora pro Brasil e tal. Ela foi e falou, eu vou pro Brasil também, mas eu quero que você continue vindo pelo menos a cada 15 dias, porque tem correspondência, tem coisas que vai chegando aqui, eu quero que você pegue essa correspondência, né, leve pra dentro, mande foto pra mim e tal, enfim. Deu todas as coordenadas do que ele queria que eu fizesse enquanto eles estivessem no Brasil. Falei, tudo bem, não tem problema. E em alguns dias, uma parente deles viria de outra cidade aqui pra ficar naquela casa. Então, ele falou, eu preciso de alguém que venha pelo menos a cada 15 dias. Falei, tudo bem, ótimo. E assim fizemos, por umas 3 semanas. Só que assim, eu falei, como que você vai me pagar quando você estiver no Brasil? Porque ele aqui já era difícil de receber, né? Difícil no sentido de que nunca, em 5, 6 meses, eu nunca recebi no dia que eu fiz a limpeza. E toda semana eu pedia, olha, fulana, se você puder, fala pro fulano deixar aí, porque eu tenho que pagar a helper, não sei o quê. Era a mesma coisa de não falar nada, entrar no ouvido e sair no outro. E aí, enfim, foram pro Brasil, depois de uns 5, 6 meses limpando a casa deles. E aí fui umas 2 ou 3 semanas. Primeira semana eu fui, fiz tudo, falei, tá bom, olha, você pode fazer um Zelle, você pode fazer... não, eu tenho uma pessoa aqui que cuida do meu financeiro aí, eu vou ver e ele vai te encontrar, ele vai te chamar, não chamava. Eu tinha a chave da casa, eu não tava com medo de um calote, mas era assim, era um saco ter esse desgaste
enquanto você não tinha isso com americanos, você não tem isso, gente, eu nunca vivi isso. Era só com, foi só esse tipo de situação, foi só com essa pessoa mesmo. E que engraçado, né? Eu vou dizer que talvez foi um dos mais ricos para os quais eu já trabalhei. E aí eu fui, fiz todo o serviço, mandei, falei, ó, fechado, me fala como é que você vai querer fazer. Dei a opção de eles fazerem uma transferência para minha conta no Brasil. Falei, olha, Estados Unidos está difícil, eu tenho uma conta no Brasil, transfere para conta X o valor do dólar de hoje, tá tudo certo, né? Não tem nem nada de dificuldade. Não tem dificuldade comigo. Você quer pagar em dinheiro, ótimo. Você quer fazer uma transferência, bom. Você quer fazer em reais, manda pra minha conta no Brasil. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer uma transferência, não sei pra que lugar. Aí você vai numa... Tem um sistema de você receber dinheiro de fora do país aqui, que você tem que... Eles fazem como se fosse um money order, uma ordem pra você receber um dinheiro. E aí você vai em lugares que é o Western Union, aqui, e tem também lugares como Walmart que você consegue receber esses money order. Mas se tiver uma vírgula diferente, um acento faltando no seu nome ou um número que ele colocar diferente, não chega, você não recebe. E eu expliquei pra ele, eu falei, olha, money order é complicado, faz no Brasil. Ah, não, o que eu tenho que fazer de maneira tal, me passa seu CPF, me passa o seu nome completo e tal. Eu falei, tá bom, passei tudo, falei os documentos que eu tinha pra eu poder apresentar quando eu fosse retirar o dinheiro, né, ou no banco, ou no Money Order, ou no Walmart, ou onde quer que seja, no Western Union. O dinheiro não chegou. Fui nessa altura, né, eu já estava trabalhando para a empresa que eu trabalhava de vendedora, e aí eu ficava falando pro meu chefe, eu tenho que ir hoje no tal lugar, tal hora, porque o pessoal da limpeza lá vai mandar o meu dinheiro. Ah, tá bom. Aí, de novo, chefe, ó, hoje à tarde eu não posso fazer visita por tal hora, porque eu vou lá de novo tentar receber, não sei o quê, porque eles vão tentar mandar por outro lugar. Pelo menos umas 3 vezes, depois de 3 semanas sem receber, eu falei, não, vou de novo, não dava certo. Aí acumulou pra outra semana. E aí eu lembro que eu fiquei cansada. Eu falei, não, calma aí, são 5 meses, eu já estou bem no meu serviço de vendas, eu não preciso lidar com isso aqui. Eu posso falar pra ele, olha, desse jeito não dá mais. Eu demoro, gente, eu sou... Minha amiga falava pra mim na época, a amiga com quem eu morava, você tem muita paciência, eu já teria cortado muito antes. Só que eu era sozinha, medo de eu perder meu emprego e de repente vou perder uma casa que eu limpo e de repente meu serviço era início, né, ali junho, julho, agosto, eu tava começando nas vendas, eu falava, e se de repente dá errado, ele me manda embora, eu vou ficar sem a casa e sem o emprego de vendas, sem a casa que eu já tinha antes de começar. Não, eu não posso, né, eu vou tolerando isso aí. Enfim, mas depois ali de 5 meses, eu falei, calma aí, Débora, tá na hora, você tem que falar, você tem que se posicionar e falar, olha, assim não dá. E eu fiz. Então, nesse dia que eu fui, tentei, corri, faltei no serviço não fiz as visitas do serviço de vendas, né, que eu tinha na empresa de hardscape, fui atrás de receber, fui em 3 lugares, voltei, peguei documento, voltei, não dava de receber aquele bendito daquele dinheiro. E aí, eu mandei uma mensagem, falei, olha, desse jeito, não dá pra eu continuar limpando a casa de vocês. Falei, quando eu vou limpar a casa, o dinheiro tem que estar lá. O dinheiro tem que estar lá, ou o cheque tem que estar lá, ou o dinheiro já tem que estar transferido na minha conta, senão não dá pra mim. Falei, não funciona assim pra mim, eu não consigo mais trabalhar dessa forma. Meu Deus, quando eu falei isso, mandei por mensagem pra ele, eu lembro como se fosse agora. Eu tava entrando no mercado brasileiro, eu tinha mudado já pra casa dessa minha amiga que eu morava com ela, e os vizinhos ali muito atenciosos, a gente fez uma amizade, e a gente ia fazer uma noite, eu não lembro se era de hambúrguer ou se era de pastel, mas nós fomos, né, as vizinhas, as mulheres nós fomos no mercado para comprar os ingredientes e tal, dividir, e eu entrei no mercado, era umas 6 da tarde, eu entrei no mercado com as meninas, e aí chegou essa mensagem dele falando, quem você pensa que é? Imigrantezinha, indocumentada, ele nem sabia como é que eu tava aqui, como é que eu deixava de estar, assumiu, né, que eu tava sem documento, sem nada, de fato eu não tinha documento para trabalhar, mas, né, ele me contratou.
E aí ele falava, imigrantezinha, quem você pensa que é pra falar comigo desse jeito? Dando uma de credora, e aí falou uma palavra difícil que eu não lembro nem qual era a palavra, como se fosse assim, de credora autoritária, né, cheia de razão. E aí falou mais umas coisas, falou assim, quando vocês vêm limpar minha casa, vocês limpam a casa em 2 horas, fazem $120 em 2 horas, 2 horas e meia. E, tipo assim, isso é muito dinheiro pra você cobrar, né? Você faz o serviço muito rápido. Gente, não existe isso. Não existe isso. Quem trabalha na limpeza sabe. As meninas fazem 5, 6 casas num dia. Por quê? Porque você vai em 2, a limpeza é diferente. Quando você vem de trabalho, você fala. E não importa se você levar 5 horas para limpar a casa, 10 horas ou 20 minutos, o dinheiro que você vai receber é o mesmo. Então é por isso que você coloca muitas casas num dia, né? Várias casas, 3, 4, 5. Tem gente que faz até 6, né? Eu contei a história lá na minha pior experiência aqui, no outro vídeo que eu fiz de helper, que a pessoa tinha um schedule de casa, fazia 6 casas num dia. Então, assim, não existe isso. Você paga pelo serviço. Se a pessoa demorar 20 dias pra fazer, ou se a pessoa demorar 1 hora, é o serviço. Você pagou pela limpeza. E funcionou, né? Por 6 meses. Aí naquele dia ele falou essas coisas. E aí eu escutei aquele áudio. E aí ele mandou um áudio, escreveu um monte de coisa. E eu fiquei mal. Não falei pras meninas, lembra que só conversando assim, eu escutei baixinho, né, no WhatsApp. E fiquei quieta. E na hora, meu patrão me ligou. Meu patrão de vendas me ligou. E aí, conseguiu receber e tal, né? Falando sobre os trabalhos. Aí eu falei, não. E aí eu tava mal. E eu lembro que ele falou, não te pagou ainda, Débora? Eu falei, não me pagou. E me mandou uma mensagem. Contei a história. Falei, desculpa, chefe, eu não fui fazer a visita e tal. E expliquei, falei, não me pagou e tudo. Naquela hora, esse meu patrão falou assim, quanto que você cobra pra limpar essa casa? E aí eu dividi, né? Falei, $120. Ele falou, uma vez por semana? Eu falei, Ele falou assim, eu vou aumentar o seu salário nesse montante com uma condição. Você nunca mais na vida, você vai avisar esse povo que você não trabalha mais pra eles. E você nunca mais na vida vai trabalhar para essas pessoas. E você não vai receber esse dinheiro. Você não quer mais esse dinheiro. Eu não vou... Ele falou, isso não se faz, não se chama um imigrante desse jeito. Gente, esse meu patrão foi assim, foi uma bênção de Deus. E aí eu lembro que na hora, né, eu falei, olha como que Deus é bom, né? A gente, às vezes, preocupado com uma coisa tão pequena, assim, e aceitando tanta coisa que eu não precisava mais. Naquela altura, já fazia 5 meses que eu estava trabalhando, eu estava indo muito bem, eu já tinha feito vendas grandes, eu já deveria, né, estar confiante do meu potencial nas vendas e tudo, mas por algum motivo essa insegurança, esse medo de ficar sem trabalho, acho que até a pandemia deve ter dado essa traumatizada, não só em mim, né, mas em muitas pessoas. Eu não posso me dar o luxo de simplesmente não vir. Ele paga, no final das contas ele sempre paga, então eu continuei indo. E aí, nesse dia, ele me chamou de imigrantezinha de merda, indocumentada, dando uma de credora cheia de razão. Eu bloqueei, né, voltando pra história. Eu falei, não precisa, eu falei, não tô contando isso pro senhor, né, me dá eu não tô falando isso com essa intenção. E aí meu chefe falou, não estou fazendo isso porque você está me contando. Eu já tinha esse plano, já faz 6 meses que você tá trabalhando com a gente, você merece cada centavo desse. Ele falou assim, eu já ia te dar, você me ajuda bastante, você é a melhor vendedora que eu já tive, esforçada, né, não tem tempo ruim, tudo que pede pra fazer faz, se tem visita pra fazer no sábado você vai, você ajuda a colocar plaquinha na rua, enfim. E aí eu fiquei, né, emocionada, eu falei, meu Deus, né, glória a Deus. E aí eu lembro que as meninas, né, as vizinhas que a gente tava no mercado, o que aconteceu, Débora? Aconteceu que você tá chorando? Aconteceu alguma coisa? Seu pai, sua mãe, sua família? Aí eu contei, né? Ela falou assim, ai, tá vendo? Nossa, se livrou, porque elas também testemunhavam essa enrolação, né? Uma delas me ajudava a fazer as limpezas, então ela via que eu não recebia no dia. Então, assim, essa foi a história, gente. Eu nunca tinha, até então, assim, foi um momento... Foi um momento muito engraçado, né? Ser chamada de imigrantezinha de merda, indocumentada, dando uma de credora.
Aí eu respirei depois e aí bloqueei ele. Falei, vou bloquear, esquece, não existe, eu não troco palavras com pessoas assim, não vou mais falar, não vale. E aí depois passou uns 3 dias, era final de semana, isso né, já era uma sexta-feira, passou uns 2, 3 dias, na semana seguinte, pra segunda ou na terça, a esposa dele me mandou uma mensagem do WhatsApp dela, falando, bom dia, Débora, por favor, vai em tal lugar, assim, assim, que você vai receber o seu dinheiro. E aí eu respondi, ok, bom dia, ok. E aí eu fui, deu certo, a pessoa me pagou. E aí não respondi mais nada pra ela. No final do dia ela mandou mensagem, Débora, você conseguiu receber? Obrigada por tudo, né? E desculpa qualquer coisa. Aí eu falei, consegui sim, obrigada, tudo de bom pra você. E já bloqueei de volta, assim, nunca mais, gente, não... Surreal, né? Como que algumas coisas acontecem e você... São coisas que não tem necessidade, mas ele era um perfil de pessoa, ele nunca passou dificuldade e duvido que vai passar algum dia, né? Que bom, graças a Deus pra ele. Não acho que ele era uma pessoa ruim, que quer fazer o mal pra ninguém, mas era só uma pessoa, assim, arrogante, acostumada a fazer tudo no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, e todo mundo pode esperar, entendeu? E aí no dia, eu aguentei aquilo por 5, 6 meses, aí quando um dia eu falo, olha, desse jeito aí não serve pra mim, eu não vou mais trabalhar pra você se for dessa forma, eu preciso que o dinheiro esteja lá quando eu for trabalhar. Meu Deus, o mundo acabou, entendeu? E foi exatamente assim que eu escrevi, falei o nome do cara. Começando de novo. E foi exatamente desse jeito que eu falei. Falei, fulano, com toda a educação, fulano, eu sinto muito, mas dessa maneira não dá mais pra eu trabalhar. Eu preciso que o dinheiro esteja lá, ou cheque, ou se você quiser fazer o pagamento no Brasil, não tem problema, mas eu preciso receber no dia que eu faço o serviço. Caso contrário, eu não consigo continuar. Foi isso. Foi o fim da história. Eu espero que vocês tenham curtido de alguma forma, ou tenham se entretenido, tenham curtido a história de alguma forma. E me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, da atitude dele, o que vocês acham desse tipo de coisa. Algumas pessoas me falaram, as meninas na época me falaram assim, Débora, certeza que esse dinheiro é dinheiro sujo, porque não é possível. Todo mundo tem uma conta bancária, todo mundo faz transferência. É a única pessoa no mundo que paga só em dinheiro e, tipo, dinheiro de nota de 20, sabe, nota de 10. Era só uma coisa esquisita. Tinha que ser em dinheiro e nem no Brasil não podia ser uma transferência para minha conta, é só no dinheiro. Então, né, por ser brasileiro, por ser do meio jurídico, político, a gente já tem aí infelizmente, algumas hipóteses que levantam na cabeça da gente. Então, eu entendi as meninas e falei, sabe o que pode ser? Aí depois dei um Google, né, porque eu nunca tinha dado antes, só quando eu ia lá que ele ficava falando quem ele era e tal. Dei um Google, vi várias coisas sobre ele, falei, gente, é bem possível mesmo que o dinheiro seja, tipo assim, tem razões pra precisar pagar em dinheiro, né? Mas essa foi a história de hoje. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostam de saber esse tipo de história que aconteceu comigo aqui, eu posso fazer aí uma playlistzinha de histórias que eu vivi na América. Gente, obrigada por vocês assistirem os vídeos, obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo ler os comentários de vocês, adoro essa interação. Fiquem aqui comigo, se inscrevem no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus.